Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Num país pequeno como o nosso, existe frequentemente a ideia de que a descentralização administrativa tem mais custos que proveitos. Mas o centralismo é mau até para a capital, que tende a concentrar nela demasiados serviços, demasiadas pessoas, pressão económica e desequilíbrios vários que prejudicam quem lá vive. É uma ilusão pensar que é tudo ter as sedes empresariais, juntamente com a sede do poder político, os maiores investimentos, os principais eventos internacionais. No curto prazo, todos querem ter o poder e o dinheiro, mas a qualidade de vida perde-se a longo prazo com a sobrecarga urbana e o custo de vida maior. Lisboa sofre, mas sofrem muito mais todas as outras cidades, porque a capital funciona como um grande aspirador, levando primeiro os jovens mais qualificados, depois as empresas que precisam das pessoas mais talentosas. É por isso que, não apenas em Portugal, cabe às segundas maiores cidades a liderança do debate sobre a descentralização. Cidades como o Porto, Barcelona ou Milão mantêm a capacidade de reter talento, massa crítica, para mostrar que a questão da escala nem sempre garante as melhores decisões. Pelo contrário, a proximidade é um fator mais preponderante. Como é o país, visto a partir do Porto, o que é o Porto, o ser do Porto, o que é que acrescenta ao debate sobre o que é preciso fazer para sermos ainda melhor do que somos como país. Para responder a estas perguntas, num episódio especial do Expresso da Manhã, gravado ao vivo no Rivoli, temos connosco alguém que foi promovido de Ministro dos Assuntos Parlamentares em Lisboa a Presidente da Câmara Municipal do Porto. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Pedro Duarte, a cadeira de sonho, não é verdade? Não esta, a que tem na Câmara Municipal do Porto. Deixe-me perguntar-lhe se é uma fatalidade termos de viver dependentes do Terreiro do Paço para decidir a nossa vida, mesmo quando vivemos a centenas de quilómetros de distância do sítio onde se decidem as coisas. Sim, bom, antes de mais agradeço o convite e é um gosto estar desta vez do lado de cá do podcast. Costumo estar do outro lado enquanto ouvinte e portanto agradeço o convite. De facto, o país tem um problema de organização, na minha opinião, e é uma questão de eficiência de gestão, independentemente de questões mais políticas, mais identitárias até se quisermos, de respeito por localismos, por regionalismos, que também fazem parte da cultura de uma nação. Independentemente de tudo isso, eu acho que nós devemos olhar para a organização político-administrativa, em primeiro lugar, com um critério de eficiência de gestão. Isto é, como é que nós podemos gastar menos recursos e ter melhores resultados quando servimos as populações, quando o setor público serve as populações. E eu gostava muito que o país refletisse sobre isso, estudasse, aprofundasse a matéria para perceber se, de facto, é tendo duas camadas, uma camada central muito omnipresente, eu diria, como temos atualmente, muito centralizada, e depois termos 308 estruturas, unidades orgânicas, se quisermos, que são os municípios, e não termos nada no intermédio, se este é, de facto, um modelo mais eficaz e mais eficiente de organização. E eu estou convencido que não é. Mas eu, quer dizer, gostava de ir para este debate de mente aberta. E, portanto, mas há algumas coisas pelo meio, não é? As comunidades intermunicipais, já não falo das CTDRs, que entretanto foram perdendo alguma importância, e se não ajuda a resolver a questão da escala mínima que é necessária? Eu estou convencido que não tem ajudado, no sentido, pelo menos não tem ajudado suficientemente, porque não tem legitimidade, nem autoridade, se quisermos, nem recursos, nem meios
para poderem desempenhar verdadeiramente uma função intermédia. E, portanto, não estão ao mesmo nível que estão os municípios e está o poder central. Desde logo não tem legitimidade democrática direta das populações. E depois porque, de facto, há um espartilhar, eu diria, de competências que são muitas vezes eminentemente administrativas. Portanto, é uma espécie de desconcentração de poderes que existem, de delegação de tarefas que também existe. Por exemplo, o processo de descentralização até para as câmaras foi um bocadinho isso, não é? Não foi verdadeiramente uma descentralização. Porque descentralização significa fragmentar-se os centros de decisão, não é as tarefas, não é? Não é delegar tarefas em escalões uma descentralização de gestão e não de decisão. Mas sobre isso o mês passado reclamava do Governo Central, isto não tem a ver com partidos, porque já era assim com o Governo anterior. Existe essa ideia de tentar fazer o mesmo, pelo menos, gastando menos dinheiro. O que o Poder Central está a fazer com as autarquias vou pôr aqui entre comas, enganar as autarquias, dando-lhe competências de gestão, mas não dando o envelope financeiro que é necessário para resolver os problemas. Sim, eu acho que o processo de centralização iniciado há uns anos atrás e que nos foi vendido como sendo uma espécie de início de verdadeira descentralização / regionalização, foi desse ponto de vista um logro absoluto. Portanto, fomos todos iludidos. Aquilo que aconteceu foi tarefas, vamos considerá-las menores, não é no sentido de depreciar, mas é no sentido que não é capacidade de decisão, e que, objetivamente, as autarquias desempenham melhor do que o Poder Central, pela proximidade com questão da realidade concreta, e as autarquias estão a desempenhar melhor essas funções, de facto. Mas são tarefas, portanto, foi uma delegação de competências, digamos assim, para determinado tipo de tarefas, nomeadamente na área da educação, na área da saúde, da ação social. As autarquias continuam a não ter nenhum poder de decisão sobre as políticas educativas, sobre a política de saúde, ou sobre a verdadeira política da ação social em termos nacionais, não é? Estamos sim a desempenhar melhor essa tarefa. Há um problema acrescido que ainda por cima a tarefa foi delegada sem vir com o envelope financeiro e, portanto, é um logro ao quadrado, eu diria, desse ponto de vista. Portanto, eu não estou contra aquele processo. Se tivesse vindo com o envelope financeiro teria sido evidentemente mais justo, mas parece-me que de facto faz sentido que sejam as autarquias a desempenhar aquela função. Agora, não lhe chamem a descentralização, isto é uma coisa diferente, não é? Se queremos verdadeiramente falar de descentralização, tem que ser uma coisa com um enquadramento e uma escala completamente diferente. Estar no Porto, que é a segunda cidade do país, tem obviamente que a voz de um presidente da Câmara do Porto chega mais facilmente ao resto do país e seguramente também a Lisboa, acabam por ser vistos como os líderes de uma região. O Pedro Duarte tem a ambição de liderar, já lá vamos à parte das regiões, mas o debate sobre a regionalização. Eu acho que o Presidente da Câmara do Porto tem essa responsabilidade, precisamente por ser, deixe-me dizer assim, o primeiro dos últimos, não é? No sentido que é a segunda cidade e, portanto, é o primeiro embate de quem está perante o centralismo e que tem, eu diria, esta obrigação de liderar. Não no sentido, eu tenho usado esta expressão, acho que o Porto tem que ser um pouco alegre, portanto, tem que ir à frente para lançar este debate. E eu espero, quando chegarmos à meta, que o Porto até se calhar esteja para trás, porque se este processo de descentralização é muito importante para o Porto, eu não tenho a mais pequena dúvida que é muito mais importante, é muito mais importante para outras regiões do país e para outras cidades e vilas do país. Portanto, isto não pode ser uma centralização para o Porto, para criarmos um segundo centralismo, isso não faria sentido. Agora, enquanto debate, acho que o Porto tem esta obrigação eu quase diria uma obrigação quase ética, não é? De tal maneira sermos nós a puxar este debate, porque de facto temos mais condições do que se calhar outras regiões que não têm a mesma escala e não têm a mesma projeção, eu diria, de nós lançarmos este debate, mas é um debate que essencialmente visa beneficiar um dia outras regiões mais do que propriamente o Porto. Acredita que com a política como ela está fragmentada, com uma dose de populismo muito maior do que existia quando se fez a primeira vez a discussão sobre a regionalização e o referendo, acredita que é possível que o debate se faça e um dia se possa pensar em voltarmos a ter um referendo sobre a regionalização? Eu tenho essa expectativa, tenho essa esperança, mas estou consciente que é extraordinariamente difícil. Porquê? Porque há um argumento forte que tem sido apresentado, eu diria recorrentemente, contra este debate, que não permite sequer se inicie o tal debate sério e aprofundado sobre qual o melhor modelo de governança para o país. E esse argumento, que é o único que existe, é isto serve para criar mais taxas e para criar mais lugares. E a conversa acaba aí.
É um argumento Como é que se altamente contraria essa demagógico, ideia? mas é demagógico, mas é extraordinariamente eficiente, não é? Ou eficaz, até muito eficaz, não é? E eu acho que tem que ser com seriedade intelectual, não é? Porque eu acho que é absolutamente possível que uma reorganização do país gere mais benefícios do que prejuízos, nomeadamente do ponto de vista estritamente financeiro. Portanto, podem-se gerar poupanças, muitas poupanças com um projeto desta natureza. Porque também, se assim não for, eu serei o primeiro a ser contra um processo de regionalização, se for de facto para criar mais encargos, para aumentarmos impostos, para aumentarmos a despesa pública. Então isso não será bom para o país. E olhando que exemplo é que se pode dar, eu estou a pensar, falamos disto neste exemplo na quarta-feira, numa conversa que tivemos em Lisboa, provando, abrir aqui um parênteses, provamos os dois que a distância entre Lisboa e Porto é a mesma que entre o Porto e Lisboa, portanto eles podem vir cá, como dizia, é fácil vir de Lisboa ao Porto. Sem dúvida. O exemplo do Paulo Badeia deve ser seguido por muitos. E é verdade, e é preciso que Lisboa saia e que vá conhecer o país, sem dúvida nenhuma. Mas olhando para aquilo que aconteceu na zona centro e na resposta que foi dada pelo Estado à catástrofe provocada pela tempestade Cristine, é um bom exemplo de que a regionalização teria permitido que o Estado tivesse uma resposta mais atempada, mais eficaz do que foi, porque o próprio Governo já reconheceu que falhou em alguns momentos. Sim, eu acho que o caso da catástrofe mostrou que há determinado tipo de políticas públicas que têm uma componente regional e que a escala dos municípios não é suficiente para permitir uma coordenação regional. Porque os municípios desempenham bem a sua função, não tenho dúvidas quanto a isso, hoje em dia sou parte ativa, digamos assim, portanto um bocadinho suspeito, mas não tenho problemas em dizer que genericamente as autarquias desempenham bem a sua função, mas têm uma limitação geográfica do seu território. E há matérias em que é necessário, de facto, uma coordenação supra-municipal, em que um poder centralizado em Lisboa não tem capacidade de o fazer no território nacional. E esse foi um bom exemplo, porque infelizmente foi por uma catástrofe que afetou uma região centro, em que a resposta municipal só por si não é suficiente, é muito útil, até ao nível da freguesia foi muito importante, mas não é suficiente para haver uma coordenação, nomeadamente da gestão de meios, na capacidade de resposta mais efetiva a algumas circunstâncias. E o Governo viu-se na necessidade de criar uma estrutura de missão temporária para coordenar, de facto, essa mesma realidade. Ora, isso talvez seja um bom exemplo, que merece ser estudado, de que nós no país precisamos de ter uma escala intermédia entre aquilo que é o poder central e aquilo que são os municípios. Há determinado tipo de políticas e de matérias que, se houver uma coordenação regional numa escala superior aos municípios, nós gastamos melhor o dinheiro dos contribuintes. Temos melhores resultados com o mesmo dinheiro ou até se calhar com menos dinheiro. E acho que se nós... E sobretudo responde-se às pessoas que estão a precisar de resposta pronta e não passado uns meses. Em casos de emergência isso já me parece mais ou menos evidente, como agora provamos. Mas até quando é preciso ser políticas mais prospectivas, anteciparmos o futuro, projetarmos o que aí vem, termos um planeamento de facto estrutural de desenvolvimento para uma determinada região, não? O país ganharia se começasse a ter essa camada de organização que permitisse, de facto, não estarmos só a olhar para o micro e depois para aquilo que é, no fundo, o macro absoluto, não é? Que é o poder central, não é? Quando estamos, ou se devíamos estar agora a discutir a descentralização que pudesse ir até ao nível de uma regionalização, portanto, criação de regiões administrativas e eleição dos governos regionais, quando é que era razoável para si que os portugueses fossem chamados novamente a votar para decidir, diria que em definitivo, se querem ou não um país regionalizado? Desde o último referendo à regionalização nós já tivemos 2 gerações basicamente e portanto era um tempo, eu já lembrei isto publicamente, não é? Porque às vezes nós não temos bem noção disso, mas o referendo à regionalização que ocorreu em Portugal foi num tempo em que não havia sequer internet, não é? Pelo menos estava inventada a internet, mas nenhum cidadão comum utilizava a internet, não é? O cidadão mais novo hoje em dia que votou na regionalização terá agora 46, 47 anos, não é? Portanto, para baixo disso, todas essas gerações não votaram, não é? Nem participaram no debate da regionalização. E, portanto, eu acho que já passou o tempo para podermos ter outro referendo. Está o país preparado hoje para o fazer? Não. Eu se lhe pergunto qual é o prazo razoável. Eu diria que tudo dependerá deste tal debate público que eu acho que temos que começar. Com base o mais científica possível e mais fundamentada, por isso é que eu falo muito em estudo sobre esta matéria, não é? O estudo passa evidentemente por esgrimirmos argumentos, discutirmos, debatermos, pensarmos todos juntos enquanto país. Quanto mais rápido começarmos este debate e quanto mais intenso for esse debate, provavelmente mais cedo poderemos fazer um referendo.
Agora, eu não acho que devamos precipitar um referendo ou uma decisão sobre esta matéria se de facto o país também não estiver confortável com essa decisão. Portanto, há um caminho a ser feito, não deve haver a esse respeito pressas que depois 10, acabam por ter um 12 efeito... anos. Eu espero que seja menos do que isso, sinceramente. Isso para mim já é demasiado. Talvez Eu pela há idade pouco que tenho, já é perguntava-lhe avançada. sobre liderar o debate sobre a regionalização, mas a conversa pede uma pergunta ali um bocadinho ao lado. Se um dia tivermos regiões administrativas, gostaria de liderar a região norte? Ui, nunca pensei nisso, com sinceridade. Mas eu tenho dito, isso para mim está muito claro na minha cabeça. Eu estou, de facto, na minha cadeira de sonho, não é? A ser Presidente da Câmara Municipal do Porto, e tenho absolutamente a minha cabeça muito bem organizada a esse respeito. É o último cargo político que eu quero exercer e, portanto, acho que isso responde a essa questão, não é? Portanto, é um não rotundo. Queria informá-lo que daqui a 12 anos não pode continuar Presidente da Câmara e ainda não tem idade para ir para a reforma, portanto, alguma coisa vai ter que Exato, fazer. mas é precisamente por isso, eu tenho tantas coisas ainda interessantes para fazer na vida e não passa necessariamente pela política, não é? Acho que eu tenho conseguido estar episodicamente, ou pelo menos em determinados momentos, na vida política, mas também tenho conseguido estar fora da vida política e acho que depois de exercer esta função tenciono fazer outras coisas, mas no setor privado, fora da vida política. Vamos olhar agora para a cidade, já não para a região, para a cidade mais especificamente, e já voltamos à conversa sobre o país como um todo. Por agora, olhar mesmo para esta magnífica cidade invicta, local da sua promoção política à cadeira de sonho, como diz, satisfeito com a troca? Sim, muito satisfeito. Acho que estes primeiros 6 meses foram muito desafiantes por um lado, mas muito entusiasmantes por outro. Esta de facto é uma cidade especial e eu já o sabia naturalmente enquanto portuense, mas estando agora nesta função tenho uma intensidade de relação com a cidade que é naturalmente muito maior. E de facto o potencial que a sociedade civil do Porto mostra é fantástico desse ponto de vista. Não é? Acho que, lá está, pode parecer paradoxal, mas o facto de não sermos a capital onde não está o poder central, isso também em certo sentido liberta um pouco a cidade para ter iniciativa própria, uma capacidade empreendedora muito específica, e quando digo empreendedora não é só do ponto de vista económico, é empreendedora em tudo aquilo que faz, não é? Em iniciativas sociais que são fantásticas, culturalmente também muito viva, muito vibrante, no desporto, na vida cívica em geral, não é? E isso torna muito gratificante o trabalho de quem está conjunturalmente a liderar a cidade. E, portanto, eu acordo de manhã com muita vontade de ir trabalhar e acabo normalmente tarde do fim do dia porque estou entusiasmado com o que estou a fazer. Isso deve-se à cidade, essencialmente. É uma cidade onde é muito fácil de trabalhar, onde há de facto muita vida e muita coisa a acontecer e tendencialmente coisas positivas. Mesmo perante, como todas as cidades, nós temos problemas, naturalmente, mas a forma como a cidade enfrenta os problemas acho que é muito, muito interessante. E isso, eu não posso esconder, é bastante mais interessante do que ter uma função... É mais fácil fazer aqui do que como ministro do que quer que seja. Não, no caso o Pedro estava ministro de Assuntos Parlamentares, que é uma área mais política, mas ainda assim faz-se mais facilmente aqui. Eu não sei se posso dizer que é mais fácil, talvez não seja, se eu dizer que é mais fácil não estou a ser rigoroso. Eu diria que se faz com outro contexto que é bastante mais gratificante, não é? E portanto isso talvez torne mais fácil do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista individual. Não quer dizer que não, mais fácil fazer acontecer, não significa que é mais fácil ter a relação é mais certa, próxima, claro. sim, porque a relação é mais direta, é muito mais próxima. Nós estamos, os problemas estão quando saímos de casa, e quando eu vim aqui para o Rivoli da Câmara Municipal a pé, cruzei-me com 2 ou 3 pessoas que me colocam os problemas, eu rapidamente tento resolvê-los. Portanto, esse tipo de eficácia, eu diria, não existe quando estamos num poder central, não é? O que é que, olhando para a campanha e para os 2 temas que, não apenas no Porto, mas um pouco por todo o país, sobretudo nas grandes cidades, os 2 temas que estiveram mais em destaque na campanha foi a habitação e a questão da segurança. O que é que lhe está a dar nestas 2 áreas, o que é que lhe está a dar mais trabalho do que o que estava a contar? Eu diria que a matéria mais difícil é da segurança, principalmente porque não depende do poder local, municipal, não é? E, portanto, para nós é mais difícil. No número de polícias, é isso? E não só, quer dizer, a hierarquia da PSP, e bem, quer dizer, não estou a criticar, mas a realidade é esta, a PSP não depende da Câmara Municipal, não é? Nomeadamente as suas chefias. E, portanto, a forma de organização da polícia na cidade não depende de nós.
o número de polícias que estão na rua, o número de patrulhas que existem, entre outras matérias mais operacionais, em que nós, quando vivemos a cidade, temos vontade de intervir e não Mas podemos. deixe-me interromper, já vamos à questão da polícia, porque é importante, obviamente. Mas a segurança também pode ser resolvida com videovigilância, com ruas melhor iluminadas, tudo isso aumenta a segurança de uma cidade, não é? Sem dúvida nenhuma. E essa componente nós estamos a trabalhar intensamente. Eu diria que talvez seja a área onde temos resultados mais rápidos. Não é? Nós temos, na videovigilância, somos a cidade do país com a maior cobertura hoje em dia. Temos 196 câmaras na cidade do Porto, apesar de ser uma das cidades até mais pequenas do ponto de vista territorial do país, são 40 km². E foi a partir de janeiro onde instalamos mais 117, a contar com aquelas que já tínhamos. E temos uma terceira fase já programada, que vamos ter mais 50 também, que estão em fase do processo a decorrer. E, portanto, estamos a apostar muito nisso. Temos um plano de iluminação pública, não é, que está a ser desenhado e que está a ser ultimado, e vamos concluí-lo. Já começamos de forma com alguns pilotos em determinadas praças, onde já reforçamos muito a iluminação. Uma delas aqui ao lado, a Praça dos Poveiros, mesmo aqui ao lado. E, portanto, estamos a trabalhar em todas essas áreas. Agora, há uma componente muito importante hoje em dia para dar segurança às pessoas, que é termos polícia na rua. E essa componente é mais difícil, porque não depende diretamente de nós. Nós temos feito um esforço grande, há uma enorme sensibilidade do Ministro da Administração Interna, eu devo dizê-lo, porque é justo dizê-lo. O Governo ainda há pouco esteve aqui no Porto, aliás com o Presidente da Câmara de Lisboa, que também cá veio, a anunciar mais polícias para as duas cidades. Não é suficiente? Exatamente. Eu espero que venha a ser, só que são 200 polícias, que é um número muito significativo. Vamos ter também mais 80 polícias municipais. Portanto, nós estamos a trabalhar nessas áreas, só que eles ainda não chegaram. Não é? Vão chegar este ano ainda, os 80 até mais cedo, os 200 mais no final do ano. E, portanto, nós estamos a conseguir dar passos. Eu não estou, provavelmente, insatisfeito. Acho é que isso ainda não se está a refletir nas ruas, não é? É um processo, não é natural. Eu tenho um bocadinho este sentido de urgência sempre, de achar que as coisas já deveriam ser feitas no minuto seguinte, mas eu percebo que este processo tem o seu tempo, tem o seu desenrolar. E, portanto, acho que para um primeiro ano de mandato já temos muita coisa a ser feita, né? Mas na segurança precisamos mesmo de ver mais polícia na rua, coisa que ainda não está a acontecer hoje. Não é? Fez-se eleger com uma ideia para a crise na habitação bem diferente dos restantes candidatos à presidência da Câmara do Porto, porque assumia que a cidade não podia continuar a crescer em construção de nova habitação. Pergunto se a reabilitação urbana, a colocação de casas no mercado de arrendamento está a funcionar sem nova construção. Se é possível fazer isso. Há duas vertentes aí. A primeira é resolver o problema da habitação que existe, não é no Porto, existe no país todo, principalmente nos centros urbanos naturalmente, e até um problema europeu, eu diria. E para isso, evidentemente, nós precisamos ter respostas. Estamos a conseguir, nomeadamente através do chamado arrendamento acessível, como aqui lhe chamamos, isto é uma modalidade que nos permite ter mais casas no mercado, mas essas casas não sofrerem com a inflação de preços. Porque o Porto tem tido, é a cidade do país que tem tido de longe, nos últimos anos, mais construção nova e mais casas a serem colocadas no mercado. O problema é que todas elas estão colocadas para um mercado premium, vamos chamar-lhe assim, que vai inflacionando os preços. E, portanto, como estamos a falar de um território muito limitado, não funciona aquela regra económica de que aumenta-se a oferta e, portanto, a partir daí, com a procura desce e, portanto, o preço desce. Aqui não acontece, porque vamos colocando mais casas, mais oferta, mas a procura também vai aumentando, porque vai haver sempre gente a querer viver para o Porto, não é? O território, de facto, é muito pequeno, não é? E, portanto, não funciona assim. É possível construir em altura. Acha que não há uma solução para uma cidade? Esse é o outro lado, é precisamente essa a segunda vertente. É que nós temos também de privilegiar a qualidade de vida das pessoas. E isso, para mim, é uma obsessão deste mandato. A prioridade é o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. As pessoas têm que viver, as pessoas têm que poder ser felizes no Porto, quem cá vive. A segurança, aliás, é instrumental para esse respeito, é para este objetivo, não é? E para isso, nós não podemos viver numa cidade em que as pessoas, como já acontece em alguns casos, em que estão a sair da garagem do seu prédio de manhã e já estão em fila porque não conseguem sequer entrar na rua onde já estão parados os carros. Portanto, nós temos de ter uma lógica de organização urbana que não seja acumular pessoas e densificar prédios em cima de prédios e edificações em cima de edificações. Nós temos de privilegiar os espaços verdes, os jardins públicos, os passeios largos, os espaços pedonais, a vida em comunidade. Portanto, a cidade tem que ser um espaço acolhedor. Isso não é compatível com nós acharmos que vamos construir até se resolver o problema da habitação, porque isso não vai acontecer. O país não vai poder todo viver em 40 km². Isso não Sim, é possível. já vivo 2/3, já vivem no litoral.
de Braga a Exatamente, é isso. Setúbal. Nós não podemos, temos que criar condições para as pessoas se realizarem em todo o território nacional, não é atrair para o Porto e para Lisboa toda a gente, infelizmente não pode ser. Nenhuma cidade se afirma como exemplo sem uma agenda cultural forte. Eu queria abrir aqui uma janela para nos poder falar de um festival literário imperdível. Já o Porto vai ter no final de junho Babel, livros, música, uma forma única de conseguir bilhetes. O problema dos bons, claro está, um problema daqueles que mostra que é um sucesso, é que já há sessões que estão esgotadas. Como é que vai ser este festival? Acho que vai ser entusiasmante. A vida cultural da cidade, e estamos aqui num espaço no Rivoli que é o exemplo vivo disso mesmo, é uma vida cultural vibrante e entusiasmante, eu diria. Não é? E vamos conseguir posicionar também o Porto do ponto de vista daquilo que é uma componente cultural, que tem a ver com a literatura, tem a ver com a leitura, com o livro. Porque nós temos, quer dizer, no teatro, na música, então, em muitas áreas performativas e artísticas em geral, e culturais em geral, o Porto é muito vivo, mas do ponto de vista literário nós temos uma tradição que é única no país, e eu até diria em termos europeus, não é? Acho que temos um naipe de escritores claro. que é notável, não é? desde há séculos e, portanto, até à contemporaneidade. E, portanto, eu diria que vamos posicionar também com esta iniciativa, que vale a pena dizer, é uma iniciativa inspirada, motivada pela Fundação da Livraria Lelo, a que a Câmara do Porto é co-produtora, digamos assim, portanto estamos conjuntamente a organizar, e que de facto vai trazer ao Porto nomes dos mais notáveis à escala global na área da literatura. 2 prémios Nobel, não é? Temos 2 prémios Nobel, o do ano passado, o Laszlo Krasnokaj e Olga Tokarczuk também virá, portanto 2 prémios Nobel, mas temos muitos Booker Prizes, um deles o Salman Rushdie talvez seja o mais mediático, não é? mas há outros também, escritores espanhóis, sul-americanos, inclusive brasileiros, de primeira linha. E a ideia, talvez o que torna distintivo este festival, é que ele vai ser muito aberto às populações, as do Porto e aqueles que nos queiram visitar. Portanto, isto vai decorrer, estas sessões em espaços públicos, nos jardins, nas praças da cidade. A forma de se adquirir um ingresso é através da compra de um livro. Portanto, que já está a decorrer. Já está a decorrer. Praticamente todas as livrarias e alfarrabistas da cidade aderiram a esta iniciativa e, portanto, em qualquer local onde se compra um livro, há uma senha que depois pode ser trocada por um ingresso, não é? Online, é uma coisa que funciona facilmente. Nós, de facto, já temos pelo menos 2 sessões, já estão esgotadas, o que é uma surpresa, porque estamos a falar, apesar de tudo, são conversas, tertúlias, não é? Com escritores, e são milhares de pessoas que vão estar a assistir ao ar livre, num espaço livre, como os disse, mas ainda felizmente há muitas iniciativas, porque o festival tem dezenas e dezenas de eventos durante uma semana, de manhã à noite, em todos os dias. Tem outros momentos culturais, até do ponto de vista musical, não é? Vai haver muitos espetáculos e, portanto, quem quiser aderir ainda vai ter muitas oportunidades para o fazer. E eu espero que seja uma marca que fique não só para posicionar o Porto, como disse, como uma cidade que acolhe a leitura e o livro, mas também que ajude a incrementar hábitos e práticas de leitura na nossa sociedade. Eu acho que pode ter esse efeito. Mas é um festival para ficar anual ou... Vamos fazer uma avaliação de que isto da forma como vai decorrer. Eu espero genuinamente que ele possa decorrer, se não for anual, pelo menos 2 em 2 anos nós possamos ter um evento desta natureza, mas ainda é muito cedo. Isto é um teste também a perceber qual vai ser a adesão e qual vai ser o seu impacto, e depois de fazermos a avaliação do mesmo vamos refletir. Olhar aqui um pouco para a política nacional, partindo de política aqui local, foi buscar o vereador da Cultura aos eleitos na lista do Partido Socialista. A escolha de Jorge Sobrado é uma escolha exclusivamente ditada pelas suas qualidades profissionais, suas dele, obviamente, do Jorge Sobrado, ou é também um sinal político de que prefere governar a cidade ao centro? Eu diria que junta-se o útil ao agradável, não é? E, portanto, às vezes há casos, nós temos sortes na vida, não é? E este foi um acaso, de facto, porque ele, de facto, o Jorge Sobrado, que eu conhecia bem já, que aliás já tinha exercido as funções de vereador da Cultura num outro município, designadamente em Viseu, e tinha tido muitas funções aqui já na cidade do Porto, nomeadamente no município, na área cultural. De facto, foi eleito por uma outra lista, mas eu acho que o facto de eu não ter tido maioria absoluta, isso eventualmente ter precipitado algumas conversas e o próprio impulso dele de sentir que podia ser útil à cidade e prestar um contributo para a cidade, acabou por resultar eu diria numa conclusão muito feliz, que é hoje em dia termos um excelente vereador da Cultura na cidade do Porto, extraordinariamente competente e capaz,
e que no fundo está a ajudar muito a cidade e portanto também desse ponto de vista está-me a ajudar muito a mim e a ajudar a maioria que ganhou as eleições. E portanto desse ponto de vista eu acho que este tipo de coisas talvez só se façam no Porto e só se consigam fazer no Porto, mas é com uma extraordinária naturalidade que isto acontece, porque eu acho que mesmo quem está na oposição e foi eleito para estar na oposição tem um sentido positivo, construtivo de querer ajudar a cidade, não é? E, portanto, quando isso acontece, as coisas tornam-se mais fáceis. Portanto, eu não sinto, pelo menos por enquanto, não é? Quem está na oposição esteja propriamente do contra, a querer deitar abaixo, a querer... não, querem colaborar para que tudo corra bem à cidade, não é? E daqui a 4 anos, se calhar, cada um vai para o seu lado e vamos lutar democraticamente, mas enquanto estamos no exercício do mandato, queremos é que a cidade ande para a frente, não é? Eu estou-me a lembrar, por estar a dizer isso, do Rui Rio no primeiro mandato fez maioria com o Rui Sade, Partido Comunista, exatamente, com o Partido Comunista. A direita é claramente maioritária no Parlamento, mas o Chega atrapalha nessas contas porque divide a restante direita, no sentido em que há quem não considera o Chega um partido de direita, há quem pense o contrário e queira que o fim do não é não para poder construir uma maioria reformista, e há quem se sinta órfão e sinta que é preciso fazer um novo partido. Onde é que está o Pedro Duarte? Eu diria que eu tenho eu hoje em dia eu revejo muito pouco nesta ideia de direita e esquerda. E, portanto, quando nós posicionamos o Chega à direita, quer dizer, às vezes vimos coisas que eles defendem, até ainda agora, sobre a reforma laboral, há aqui uma contradição, porque, de facto, hoje em dia, esta lógica que vingou durante o século XX, naturalmente, entre direita e esquerda, hoje em dia não fará muito sentido. E eu prefiro olhar para os políticos hoje em dia, ou para os agentes políticos e atores políticos, de uma maneira um bocadinho diferente. E vejo um polo positivo e um polo negativo, mais do que esquerda e direita. E o Chega está no polo negativo, no sentido que é um partido que vive da confrontação, da divisão entre todos nós, às vezes do discurso do ódio, da fragmentação, de nos puxar para baixo, de tentar ganhar votos em função das desgraças, do que está mal, do que é errado, e promover isso o mais possível, que é para o descontentamento das pessoas, lhes trazer votos. Isso é o polo negativo. Quem está no polo positivo é quem tem uma ideia ambiciosa de vamos tentar todos vivermos melhor, não? Uns com os outros, sabermos integrar, cuidarmos uns dos outros naturalmente, mas a puxar para a frente. E, portanto, acho que desse ponto de vista há aqui um problema com o Chega, não é? Por muito que eles digam que são de direita ou são de esquerda, para mim é um bocadinho irrelevante neste caso. Acho que o comportamento, a atitude e as políticas que têm vindo a defender não são compatíveis. Agora, isso não quer dizer que democraticamente não se tenha de respeitar, claro que sim, não é? A democracia é isto, é nós convivermos com quem não gostamos, isso é que faz parte da democracia, porque, e portanto, evidentemente tem que se conviver com o Chega, não cedendo naquilo que são princípios e valores que são essenciais, não é? Passos Coelho pede uma aceleração do ritmo reformista. Luís Montenegro explica que uma maratona não se corre com sprints. Acha que os portugueses veem o governo com espírito reformista? Não é o governo ver-se a si próprio, que se exatamente. Não, a pergunta é bem colocada, porque se me pedir a minha opinião, eu acho que este governo tem tido espírito reformista. Se os portugueses têm essa percepção, eu tenho mais dúvidas. Para ser completamente genuíno e honesto, tenho mais dúvidas. E eu acho que compreendo porquê. O governo tem cometido, na minha opinião, isto não é um ponto positivo para o governo. O governo tem desenhado políticas e não tem incorporado, no desenho das políticas, não tem incorporado a componente de comunicação. E hoje em dia isso é fundamental, designadamente quando vivemos em democracia. Se isto fosse um regime ditatorial, se calhar um governo não tinha que se preocupar com isso. Mas numa democracia é muito importante, nomeadamente uma democracia que hoje em dia, por força daquilo que são as novas tecnologias, as redes digitais, há uma proximidade muito grande das pessoas àquilo que está a acontecer no dia-a-dia. Não é? A democracia hoje em dia está muito mais direta do que era antigamente. Não é? Há um escrutínio quase ao minuto do que está a acontecer. E, portanto, tem que haver esta componente de comunicação permanente. Ora, o governo, eu acredito pelas melhores das razões, tem desprezado a componente da sua imagem, da comunicação, privilegiando aquilo que é a substância das políticas. Eu não acho isso mal por princípio, mas acho que é mais inteligente se, não prescindindo de valorizar aquilo que é o conteúdo das políticas, também consiga incorporar uma componente de comunicação, precisamente para poder atrair a adesão das pessoas para as suas políticas. Agora uma central de comunicação tentou especializar essa comunicação aos portugueses. Acha que está a funcionar? Então, eu não tenho dados para avaliar, genuinamente não sei, não é? E portanto até no cima acho que estará a começar, não é? Eu sei o que veio a público, não sei mais do que isso,
Portanto, é natural que ainda não se note. Mas se o Governo já identificou este problema, acho que já é um bom princípio. pelo menos. É o ponto de partida. É isso. A reforma da legislação laboral não tem o apoio dos portugueses, nem mesmo do eleitorado da AD, que preferia uma reforma de sinal contrário, o que indica a sondagem hoje do Expresso e da SIC, com mais proteção dos direitos dos trabalhadores, e nestas condições pergunto se acha possível que o Chega venha a ceder e viabilize esta reforma no Parlamento, tendo em conta que as sondagens dizem que o povo não quer. Sim, mas eu relativizo muito a sondagem neste caso concreto. Porquê? Porque durante 9 meses nós tivemos basicamente sindicatos, nomeadamente um deles que se pôs fora da negociação, a CGTP, a permanentemente dizer aos portugueses que esta era uma reforma com cartazes na rua, etc. Né? Esta era uma reforma que retirava direitos aos trabalhadores e que penalizava os trabalhadores. Fez inclusive uma greve geral para amplificar esta mensagem. Né? E o Governo, porque estava numa mesa de negociações, nomeadamente com outra central sindical e com os parceiros patronais, né? Achou que não tinha que comunicar na praça pública, portanto estava a negociar, não comunicou. E portanto foi durante muitos meses uma mensagem apenas que foi difundida de que isto penalizava muitos trabalhadores. Ora, Terão sido mais eficazes os sindicatos, mas eu lembro-me de ouvir a Ministra explicar a reforma e dizer que traves mestras é considerar para essenciais para dar mais competitividade ao país e mais produtividade às empresas, e isso foi explicado, não é? As pessoas ouviram. Não 2/3, deixa-me só salientar, 2/3 dos inquiridos hoje na sondagem indicam que tiveram conhecimento do que é a reforma. Sim, mas eu acho que não houve um esgrimir de argumentos e principalmente não houve uma comunicação daquilo que foram sendo cedências do Governo e aperfeiçoamentos que o Governo foi feito, o que é normal quando se está numa negociação, só que este foi um processo negocial extraordinariamente longo, de 9 meses. Isso fez com que, naturalmente, hoje em dia, numa sondagem, parece-me natural que os portugueses dizem não quero aquela reforma laboral, porque têm uma ideia de que é uma coisa assim, uma espécie de um monstro que vai aparecer. Quando as matérias são explicadas, e eu acho que isto agora pode acontecer, e se perceber que aquela reforma, em muitos sentidos, reforça direitos dos trabalhadores, privilegia, nomeadamente, aqueles que não têm hoje em dia acesso ao mercado de trabalho, porque nesta negociação toda e neste debate nós esquecemos que há muitos portugueses, geralmente os mais jovens, que querem entrar no mercado de trabalho e só estamos a falar de barreiras às entradas no mercado de trabalho. Há muitos portugueses quando fora. Mas temos pleno emprego, temos salários baixos e os jovens que se formam, obviamente, têm a expectativa de ter trabalhos compatíveis e com salários compatíveis com aquilo, com o esforço que fizeram. O desemprego jovem é 4 vezes superior à média do desemprego. Portanto, há um problema com os jovens acederem a empregos. E hoje em dia o emprego é praticamente pleno, não é? Não temos praticamente desemprego, mas isso acontece porque muitos dos jovens que têm determinado tipo de formação estão a recorrer a empregos que não são aqueles que são os adequados para a sua qualificação. E porquê? Porque não conseguem entrar no mercado de trabalho, porque de facto há uma paralisia em certo sentido, há uma rigidez que é excessiva em certos casos, não é? Mas esta reforma tem muitos outros benefícios, designadamente podermos, através daí, dar outra competitividade às empresas e, portanto, aumentar salários. Temos melhores salários no país porque precisamos disso, normalmente quando comparamos em termos europeus. Ora, esta mensagem não passou e eu admito que agora isso possa acontecer, o debate vai decorrer no Parlamento, já é com outra visibilidade, agora já não é à porta fechada dentro de negociações e, portanto, parece-me razoável que haja uma adesão diferente a uma reforma que, de facto, é uma reforma e eu acredito que pode ser muito interessante para o país. Vamos esperar para ver. Fecho esta conversa com uma pergunta de Algibeira. Antigamente perguntavam-se aos políticos o preço de 1 litro de leite ou o preço do bilhete de autocarro ou do metro e depois acusávamos os políticos de estarem desligados da realidade. Esta é uma pergunta mais ratoeira do que outra coisa. Qual é o símbolo maior da cidade do Porto? E não vale a pena dizer vinho do Porto, porque isto é um vinho do Douro que desembarca em Gaia. É verdade, é justo. É muito difícil, porque eu diria que eu, se tivesse de escolher um símbolo, eu escolhia uma pessoa do Porto. É uma boa resposta, mas eu estava à espera de Futebol Clube de Porto. A pergunta estava aqui. Naturalmente passou-me pela cabeça. mas a sua resposta é melhor. Passou-me pela cabeça, porque nós temos, evidentemente, e o Futebol Clube de Porto é um símbolo do Porto, nós temos elementos patrimoniais físicos, sei lá, a Torre dos Clérigos, também acho que qualquer portuense olha para aquela torre e sente qualquer coisa, não é? Há uma identificação imediata, não é? É um símbolo nosso. Temos o Futebol Clube do Porto, tem uma componente também muito importante do ponto de vista social, comunitário. Né? Depois há um outro lado
a Agostina, eu cito isto muitas vezes e torno-me repetitivo, mas eu acho que é uma frase que diz tudo. Não é? A Agostina escreveu, não, o Porto não é um lugar, é um sentimento. Porque acho que revela muito daquilo que eu quero dizer, não é? Que há uma componente que é intangível e que de facto tem a ver com a natureza, com a alma do Porto, não é? E são as pessoas, aí não vale a pena, não é? O Porto é uma cidade altamente pitoresca, bonita, tem todas as características, tem o mar, tem o rio, desse ponto de vista temos tudo, mas aquilo que de facto nos diferencia mais é a nossa forma de ser, é aquela maneira como às vezes com um palavrão nós estamos a ser acolhedores e ser próximos das pessoas, quando pontuar as frases. Fazemos do insulto um abraço, não é? Que é uma coisa notável, não é? Agradeço a Pedro Duarte a disponibilidade para esta conversa e pelo apoio da cidade ao Podfest, Festival de Podcasts do Expresso e da SIC. Estarmos aqui hoje também serve, como dizia há pouco, para mostrar que a distância num país tão pequeno é fácil de ser percorrida. A proposta que lhes faço hoje é que ouçam igualmente os outros podcasts que vão ser gravados ao vivo esta tarde aqui no Rivoli. Júlio Isidro convida Júlio Machado Vaz no Geração 40. João Vieira Pereira e João Silvestre conversam com Luís Amorim no Money, Money, Money. Depois de uma pausa para café, Carlos Rico com Germano Silva vão trazer-nos histórias do Porto. A Geração 2000 apresenta-se com uma conversa entre o Manuel Rosa e a Adriana Cardoso. Fechamos com Pedro Brunhosa no Blitz, posto emissor. Falta dizer que não há podcasts sem sonoplastas. Gustavo Carvalho, João Luís Amorim, João Martins, Salomé Rita, Tomás Delfim. A direção de podcasts é da Joana Beleza. Obrigado a todos, fiquem bem, bom fim de semana, mas para quem nos está a ouvir, eu tenho, como sempre em todos os podcasts, eu anuncio uma novidade de podcasts no Expresso SIC, desta vez é da SIC, A Minha Avó Portuguesa. A SIC aposta nos podcasts originais e desta vez atravessa o Atlântico para convidar a escritora e humorista Tati Bernardi a contar as suas origens em Portugal. Uma avó portuguesa pode ser a melhor desculpa para conversarmos sobre a história de Portugal e do Brasil? Claro que pode. Obrigado, até já. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.